tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos continuar com o estudo dos pronomes relativos, certo? Então, o que vocês aprenderam sobre os pronomes relativos? Que são eles, os pronomes que, qual, quem, onde ou em que, cujo e quanto. E esses pronomes expressam alguns valores semânticos, que são de coisa, pessoa, lugar ou posse, certo? Então, nós temos o que e o qual indicando a ideia de coisa ou pessoa, quem de pessoa, onde ou em que de lugar, cujo de posse e quanto só será pronome relativo se antes estiverem os pronomes tudo ou tanto, certo? Então hoje nós vamos estudá-los por quê? Porque eles estão estritamente ligados à coesão textual, ou seja, nós podemos transformar dois períodos simples em um composto e ele vai evitar a repetição de termos desnecessariamente, certo? Então hoje nós vamos, além de estudar os pronomes relativos, um pouquinho mais sobre o gênero crônica. E o que é mesmo o gênero crônica? Lá em produção de texto, vocês viram que o gênero crônica é um gênero baseado em fatos do cotidiano, que tem dois objetivos. Ele pode divertir o leitor, provocar reflexão neles, ou as duas coisas ao mesmo tempo, divertir e provocar reflexão. Pode ter duas formas de escrita, narrativa, e aí ele vai ter um enredo, contendo personagens, tempo, espaço e um narrador, ou pode ser dissertativa. A partir desse fato do cotidiano, ele pode expressar a opinião dele, escrevendo com introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, vocês têm aqui uma crônica, tá? Chamada A Cobrança. Vou ler com vocês. É uma história muito bacana. Então, ela abriu a janela e ali estava ele, diante da casa, caminhando de um lado para o outro. Carregava um cartaz cujos dizeres atraíam a atenção dos passantes. Aqui mora uma devedora inadimplente. Você não pode fazer isso comigo, protestou ela. Claro que posso, replicou ele. Você comprou, não pagou. Você é uma devedora inadimplente e eu sou o cobrador. Por diversas vezes tentei lhe cobrar. Você não pagou. Não paguei porque não tenho dinheiro. Esta crise. Já sei, ironizou ele. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Problema seu, ouviu? Problema seu. Meu problema é lhe cobrar e é o que estou fazendo. Mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. Negativo. Já usei todas as formas discretas que podia. Falei com você, expliquei, avisei, nada. Você fazia de conta que nada tinha a ver com o assunto. Minha paciência foi se esgotando, até que não me restou outro recurso. Vou ficar aqui, carregando este cartaz, até você saldar sua dívida. Neste momento, começou a chuviscar. Você vai se molhar, advertiu ela. Vai acabar ficando doente. Ele riu, amargo. E daí? Se você está preocupada com minha saúde, pague o que deve. Posso lhe dar um guarda-chuva? Não quero. Tenho de carregar o cartaz, não um guarda-chuva. Ela agora estava irritada. Acabe com isso, Aristides, e venha para dentro. Afinal, você é meu marido. Você mora aqui. Sou seu marido, retrucou ele. E você é minha mulher. Mas eu sou cobrador profissional e você é devedora. Eu avisei. Não compre essa geladeira. Eu não ganho o suficiente para pagar as prestações. Mas não, você não me ouviu. E agora, o pessoal lá da empresa de cobrança quer o dinheiro. O que você quer que eu faça? Que perca meu emprego? De jeito nenhum. Vou ficar aqui até você cumprir sua obrigação. Chovia mais forte agora. Borrada, a inscrição tornara-se ilegível. A ele, isso pouco importava. Continuava andando de um lado para o outro diante da casa, carregando o seu cartaz. Então vamos lá, pessoal. Nós lemos a crônica, chamada A Cobrança, do autor Moacir Sclio. Então, a partir de um fato do cotidiano, tá? É uma situação que ele retrata de cobrança vivida por um casal que não tinha condições de arcar com as prestações de um produto. A mulher não entendeu que o marido não tinha essa condição, foi lá e fez a dívida. E ele era um cobrador profissional e não teve outra opção, certo? Então, nós vamos ler o texto com muita atenção e identificar o assunto abordado. Então, de forma geral, em poucas palavras, vocês vão ter que dizer o que está sendo abordado aqui, certo? Esse gênero, ele é narrativo, tá? A nossa crônica aqui é narrativa. Tem um enredo, que é o que aconteceu, tem um narrador, certo? Tem uma situação inicial, que é a apresentação do que está acontecendo, um enredo em que vai ter um narrador, personagem, tempo e espaço. Tem um conflito, tá? Que é um momento de tensão entre os dois personagens. Tem um clímax, que é o auge da tensão, certo? E um desfecho, que é a solução do conflito. Vocês vão identificar o conflito da trama, o que causa uma confusão entre os dois personagens. É isso que vocês têm de achar.
Levante hipóteses sobre o que o personagem quis dizer com a seguinte frase, mas você podia fazer isso de uma forma mais discreta. O que seria fazer isso? Isso o quê? O que ele estava fazendo que ele deveria fazer de forma mais discreta? 4. Analise o seguinte trecho. Acabe com isso, Aristides. O que podemos entender com a expressão destacada? O que significaria acabar com isso? Acabar com o quê? O que o Aristides estava fazendo? Certo? O texto lido fala de um assunto do cotidiano. Para você, por que o cobrador insistia na cobrança? Para vocês, pessoal, por que ele tinha de insistir na cobrança? Por que isso era importante? 6. Ao construirmos uma narrativa, podemos usar, além de fatos, opinião, a qual pode ser do narrador ou do personagem. Então, o que é um fato? É algo incontestável, certo? Opinião é o que cada pessoa pensa e pode ser contestado. No trecho, aqui mora uma devedora inadimplente, a frase apresentada pode ser definida como um fato ou uma opinião. Então, esse trecho aqui é algo que eu posso contestar, é uma verdade ou é uma opinião. Que tipo de linguagem o texto apresenta? Formal ou informal? O que é a linguagem formal? É a linguagem cheia de regras, de acordo com a gramática, e informal é a linguagem do dia a dia, certo? O conflito na história é gerado por qual fato? O que provocou o conflito na história? Que fato foi esse? Quem fez esse fato? Sobre a crônica lida, responda. Que tipologia textual é empregada? Narrativa ou dissertativa? Então, só lembrando, narrativa é aquela que vai ter narrador, personagem, tempo, espaço. Tem todo um enredo envolvendo esses 4 elementos. E dissertativa é quando, a partir de um fato do cotidiano, o autor vai expor a opinião dele sobre esse fato. Depois vocês vão localizar quem são os personagens envolvidos na trama, ou seja, para ser personagem tem de praticar ações, senão não é personagem. C. Qual o objetivo do autor? Divertir os leitores ou provocar neles a reflexão? O que vocês acham? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Para você, a crônica lida pode ser considerada literária ou não literária? Qual que é a diferença? Literária normalmente é uma crônica narrativa, porque ela vai ter uma linguagem mais bonita, vai ter uma história com narrador, personagens, tempo e espaço, e ela é considerada literária. Nós vimos isso na semana passada ou retrasada, se não me engano. E na não literária, nós normalmente são as dissertativas, em que expressam fatos e opiniões a respeito do assunto, certo? Então, vocês têm que dizer se essa é literária ou não literária. Agora, nós vamos estudar um pouquinho de texto e gramática, certo? Observe o trecho abaixo para responder as perguntas a seguir. Já usei todas as formas discretas que podia. Identifique qual é o pronome relativo. Vocês já sabem, tá? Quais são os pronomes relativos. Que ideia ele substitui? Então, vocês vão ter que localizar aqui nessa frase o pronome relativo, certo? E a ideia que ele substitui, se é coisa, pessoa, lugar, posse, certo? Localize a palavra que funciona como antecedente. O que é antecedente? É a palavra que ele retoma o pronome relativo. Ele retoma uma palavra evitando a repetição. E nós chamamos essa palavra de antecedente. Vocês vão ter que localizar essa palavra. A partir da análise do trecho a seguir, diga se a palavra que é um pronome relativo substitui um termo para evitar a sua repetição ou é uma conjunção. Liga 2 orações, mas não substitui nenhum termo. Você vai me dizer que por causa daquele ataque lá em Nova York, seus negócios ficaram prejudicados. Então, vai me dizer que. Esse que, pessoal, é um pronome relativo, ele substituiu uma palavra ou ele ligou dizer ao complemento do verbo dizer, uma conjunção apenas, tá? 3. Na sentença a seguir há um pronome relativo, identifique-o e diga o valor semântico que ele possui. Então, aqui nessa frase é um pronome relativo, vocês vão ter que dizer qual é ele e o valor que ele tem. Coisa, pessoa, lugar, posse, certo? Leia a tirinha abaixo com atenção para fazer os exercícios 4 e 5. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. 4. Na primeira tirinha, é possível afirmar que, nas 3 vezes em que a palavra que ocorre, trata-se de um pronome relativo. Então, as pessoas esperam que. Esse que aqui, primeiro, é um pronome relativo ou é uma conjunção? Que o ano que está começando seja melhor que o outro. Então, esse segundo que é uma conjunção ou é um pronome relativo? A mesma coisa para o terceiro. Vocês vão ter que ver se esse que está ligando as orações, porque o verbo tem sentido incompleto, ou se ele está substituindo uma palavra para evitar a repetição dela. 5. Após ler a tirinha com atenção, verificamos que há apenas um pronome relativo, certo?
Sendo assim, identifique o antecedente dele. Então, aqui nós já descobrimos, certo? Se tem o pronome relativo, eu fiz uma afirmação que só tem apenas um. Vocês vão ter que localizar qual é ele e o antecedente dele. 6. Complete os espaços abaixo com os pronomes relativos adequados. Então, quais são os pronomes? Que e qual para coisa ou pessoa, quem para pessoa, onde ou em que para lugar, cujo para posse e o quanto só se tiver tudo ou tanto. Então, vou fazer o primeiro. Ontem encontramos o homem. Então, aqui eu vou substituir a palavra homem, que é uma pessoa. Então, eu posso usar que, qual ou quem. Que foi considerado culpado por aquele terrível crime. O qual foi considerado culpado por aquele terrível crime. O quem aqui não ficaria legal, tá? Então, não por uma questão sonora mesmo, tá, pessoal? Na 7, circule os pronomes relativos das sentenças abaixo e diga qual é o antecedente e o valor semântico. Então, eu vou fazer o primeiro. A propaganda que criamos venceu a premiação na noite de ontem. Então, pronome relativo, primeira coisa. Que. Qual é o antecedente do que? Que palavra que ele retomou? Propaganda. E qual é o valor semântico do que aqui? Coisa ou pessoa? Propaganda é uma coisa, então o valor semântico dele é de coisa, certo? É isso que vocês têm que fazer. Primeiro acha o pronome, depois o antecedente, a palavra que ele retoma e depois o valor semântico. 8. Logo a seguir, há período simples. Una-os usando os pronomes relativos adequados. Então, a gente tem que eliminar a repetição, certo? E trocar por um pronome relativo. Recebi notícias do meu amigo. Meu amigo mora no exterior. Então, nós já sabemos que meu amigo está sendo repetido. E meu amigo tem ideia de pessoa. Então, eu posso usar que, qual ou quem. Recebi notícias do meu amigo que mora no exterior e o qual mora no exterior. Por que o quem não dá certo, professora? Por causa da sonoridade apenas, certo? Então, pessoal, façam as atividades com muita calma e atenção. Qualquer dúvida é só me procurar. Uma ótima, abençoada semana a todos. Fiquem com Deus.